e dizer que, respondendo essa sua pergunta, quem atentou contra a democracia deve ser perdoado? Eu pergunto, isso é alguma novidade na história política brasileira? Aquelas pessoas que atentaram contra a democracia no passado, e nas várias histórias de anistia do Brasil, foram perdoadas? Então, sim, a resposta é positiva, porque a anistia, ela sempre vem para trazer uma pacificação política, mas eu preciso fazer um registro aqui, que as pessoas, essas pessoas presas por conta do 8 de janeiro, no meu ver, e de muitos juristas, não atentaram contra a democracia. Elas estavam se manifestando, eram pessoas que sempre se manifestaram pacificamente, e naquele dia houve realmente uma quebra dessa pacificação, dessa paz durante as manifestações. As pessoas, muitas delas, não todas, muitas, depredaram patrimônio público, mas elas não estavam atentando contra a democracia, elas estavam fazendo o que Certo. integrantes do MST, pessoas aliadas à esquerda, fizeram muitas vezes aqui em Brasília e nunca foram consideradas golpistas ou que estavam atentando contra a democracia. Em que medida dá para comparar aquele pacto nacional firmado na época da ditadura pela anistia dos torturadores, das pessoas também que eram alvos da ditadura, com o agora, deputada Bia Kicis? Então eu peço aí, até me reservando aqui pelo fato de não ser historiadora como o outro debatedor, mas chamando atenção para isso, a senhora que foi procuradora de justiça aqui no Distrito Federal, como que dá para comparar a anistia de agora com a anistia dos tempos da ditadura? E jogando para frente, se eventualmente esse projeto for aprovado, será que a gente não estaria legitimando outros atos contra a democracia brasileira? Eu preciso primeiro fazer uma pequena correção, Basília, que você falou que eu não vi crime. Eu vi crimes. Eu vi crime de depredação, de vandalismo, e acho que esses crimes têm sim que ser punidos, tá? Mas é preciso haver a individualização da pena, eles deveriam estar sendo julgados na primeira instância, as pessoas que estão no Supremo, sendo julgadas pelo Supremo, não têm foro privilegiado. Então, a gente fala tanto, enche a boca para falar em democracia, quando os princípios mais basilares da democracia estão sendo violados agora. Então, nós não estamos vivendo uma normalidade democrática. É preciso dizer isso. Então, a gente pode comparar, sim, com a ditadura lá atrás, quando não vivíamos uma plena democracia, porque agora também não vivemos uma plena democracia. E outra coisa, é preciso dizer que as pessoas que foram anistiadas lá atrás, mesmo sendo um regime ditatorial, foram pessoas que cometeram crimes bárbaros, assassinaram, mataram civis, mataram jovens militares, foram todas anistiadas. E houve uma ampla, geral e irrestrita anistia para, inclusive, guerrilheiros, pessoas que praticavam crimes violentos, explodiam bombas também. E eu quero lembrar que é falsa essa ideia de dizer que não pode ter anistia porque é democracia. Vamos lembrar o caso do Cesare Battisti, que foi um terrorista, matou inocentes em plena normalidade democrática da Itália, recebeu abrigo no Brasil da esquerda. Teve até hoje o ministro Barroso, que foi seu advogado, disse que nunca houve nenhum crime e, no entanto, foi reconhecido o crime, ele está preso na Itália por terrorismo, né, porque assassinou inocentes. Então, se a gente for ficar buscando aqui desculpas para não anistiar, vai haver muitas. Mas a verdade é que essas pessoas que estavam lá no dia 8, e eu preciso aqui fazer uma correção da fala do meu prezado colega, o relatório do deputado Rodrigo Valadares, ele parte do dia 8 de janeiro. Ele não aceitou colocar os fatos pretéritos a 8 de janeiro, como aquele caso de caminhão, que podia ter bomba, explosivo, os fatos ocorridos antes, no dia 30 de novembro. Todos esses fatos ele não considerou para a lei de anistia. Então é mentira dizer que quer anistiar o presidente Bolsonaro nem quer que essa lei se dirija a ele, é simplesmente para perseguidos políticos que no máximo cometeram
vandalismo, no máximo cometeram depredação, crimes que têm que ser punidos dentro da lei, mas nunca serem julgadas pelo Supremo, condenadas por golpe de Estado, atentado violento. Não havia uma arma sequer, não havia nenhuma intenção de derrubar o regime num domingo, sem nenhuma autoridade ocupando os prédios. O que houve ali foi uma catarse, como disse o ministro Jobim, e que depois teve que se retratar, porque hoje em dia ninguém pode falar impunemente o que pensa. Deputada, a senhora vê depredação, vandalismo, a senhora concorda também com tentativa de golpe? Só para a gente especificar no tipo de crime. Não, claro que não. De jeito nenhum. Este é o crime que a senhora não vê, né, no 8 de janeiro, a tentativa de golpe. E se houvesse, quero dizer, que cairia no crime impossível. Tá? Porque para um crime ser tentado tem que ter previsão legal e você tem que ter meios de ação. Num domingo, com pessoas desarmadas, sem nenhum apoio militar, nunca haveria tentativa de golpe, seria no máximo um crime impossível. Não tenho a menor dúvida que essa lei é fundamental. E quanto a essa história que está sendo usada como moeda de troca, isso não tem nada a ver. Todos os partidos conversam com todos os candidatos e falam, olha, nós precisamos que tal, queremos saber se você apoia tal pauta ou não. E isso sempre foi decisivo para você escolher o candidato. Você tem que saber se ele apoia as suas pautas. Se isso não é negociata, reunião a portas fechadas ou espúria, que não é republicana, é o que foi feito, por exemplo, na sede lá do Supremo, ou com os ministros e chefes do parlamento e o executivo. Isso é que não é republicano e nem democrático. Essa lei é fundamental para pacificar, até porque nós temos uma mãe, por exemplo, de 2 filhos pequenos, que continua presa, não estão dando a prisão domiciliar para ela, enquanto que outras mulheres com filhos pequenos, traficantes, condenadas por crimes muito mais graves do que depredação, sendo que essa especificamente não depredou, apenas escreveu com batom na estátua e isso já foi apagado. Essa mulher continua presa longe dos filhos. Então, se não houver anistia, não haverá pacificação.